Olá, queridos alunos da terceira série do ensino médio, professor Diego aqui novamente. Nós vamos hoje começar com mais uma aula preparatória para o SAEB. A nossa aula de hoje, nós vamos tratar do descritor número 5, que vai falar sobre a trigonometria no triângulo retângulo. Nesse slide que vocês estão vendo aqui na tela, nós temos um triângulo retângulo. E antes da gente falar sobre trigonometria, nós vamos pensar o que é o triângulo retângulo, diferente dos outros tipos de triângulos existentes. O triângulo retângulo, na sua característica, ele tem a presença de um ângulo reto, que é um ângulo de 90 graus. E quando eu estou falando de trigonometria, quer dizer que eu estou trabalhando com uma relação entre medidas dos lados e ângulos. E aqui nós temos que ficar bem atento, porque o meu triângulo retângulo, ele é composto por uma hipotenusa. Onde é que está essa hipotenusa? Sempre de frente ao ângulo reto, e os outros dois lados são chamados de catetos. Porém, o triângulo retângulo, na trigonometria do triângulo retângulo, a gente tem um ângulo de referência. E esse ângulo é o nosso ponto para identificar dos outros dois lados quem são os catetos. Se aquele ângulo é o cateto oposto ou se aquele ângulo é o cateto adjacente. Vamos aqui na tela comigo. Aqui nesse triângulo que está sendo exposto, observe que eu tenho um ângulo reto identificado aqui. Aqui a presença dele, que é um ângulo de 90 graus. Então, sempre quem está de frente para o ângulo reto é chamado de hipotenusa, que lá a gente simplifica a palavra hipotenusa por isso daqui. Tá? Os outros dois lados são chamados de catetos, e aí é o que eu falei sobre o ângulo de referência. Se esse aqui é o meu ângulo de referência, quem está de frente para ele, a gente chama de cateto oposto, ok? Então, lembrar, o que é oposto? É quem está de frente comigo. E se esse é o ângulo de referência, quem está do lado dele, a gente chama de cateto adjacente. Então, a gente precisa lembrar desse conceito. Oposto, quem está de frente, e adjacente é quem está do lado. E a hipotenusa, professor? A hipotenusa é sempre o lado oposto ao ângulo de 90 graus. Então, identifica onde está o ângulo de 90 graus, de frente com ele é a hipotenusa. Com isso aqui, nós vamos ter três relações trigonométricas que eu preciso trabalhar elas com vocês aqui. Volta aqui para mim. Essas relações trigonométricas é seno, cosseno e tangente. O que fala o seno? O seno é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, lembra, quem é o cateto oposto? É quem está de frente para aquele ângulo que é meu ponto de referência. O cosseno é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. E quem é a tangente? É o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Lembrar também que a soma dos ângulos internos de um triângulo soma-se 180 graus. Então, se eu tenho já a presença de um ângulo de 90 graus, que é a característica predominante para o triângulo retângulo, os demais ângulos desse triângulo ou precisa ser um de 30 e o outro de 60, ou um de 45 e o outro também de 45, ou um de 20 e o outro de 70, ou seja, que a soma dos outros dois ângulos precisa dar 90 graus, ok? Vamos para uma tabelinha, porque a gente precisa entender também quais são o seno, o cosseno e a tangente dos ângulos notáveis. E essa tabela que eu vou apresentar no próximo slide vai trazer para nós uma relação de que, através desses ângulos, eu consigo descobrir o seno, o cosseno e a tangente de vários outros ângulos existentes no ciclo trigonométrico. Acompanha comigo na tela como eu vou preencher essa tabela. Observa que eu tenho aqui
30, 45 e 60, seno, cosseno e tangente. Há uma regrinha para a gente, para facilitar a construção dessa tabela, sem precisar decorar. Eu começo no seno assim, ó, 1, 2, 3, 3, 2, 1. A regra, todo sobre 2. Então, eu vou colocar 2 debaixo de todo mundo aqui, todo sobre 2. E, por último, raiz onde não tem 1. Por que onde não tem 1? Porque a raiz de 1 é 1. Então, eu venho cá e coloco raiz no 2, raiz no 3, raiz aqui e raiz aqui. Então, vamos entender essa tabela, o que eu construí até aqui. Se eu perguntar qual que é o seno de 30, é 1 sobre 2. Qual que é o seno de 60? É raiz de 3 sobre 2. Qual que é o cosseno de 45? É raiz de 2 sobre 2. E a tangente, professor? A tangente nada mais é do que o seno dividido pelo cosseno. Para eu não precisar fazer cálculos aqui, eu vou contar esses valores. Aqui é raiz de 3 sobre 3, aqui vai dar 1 e aqui vai dar raiz de 3. Então, se eu tiver que decorar algum ângulo, eu decoro o que é a tangente de 30, 45 e 60. O seno e o cosseno desses mesmos ângulos, lembre dessa regra. 1, 2, 3, 3, 2, 1, todo sobre 2, raiz onde não tem, 1. Vamos para o próximo slide. Aqui eu apresento para vocês um exercício onde eu preciso calcular um valor de x, observa, está aqui esse valor de x, e eu tenho um ângulo aqui representando de 30 graus. E aí, a dúvida é, qual relação eu uso? Eu uso seno, eu uso cosseno, eu uso a tangente. Para descobrir isso, eu preciso entender quais são as informações que eu tenho. Olha o ângulo reto aqui. De frente para o ângulo reto, eu falei que sempre fica quem? A hipotenusa. Então, x representa para mim a hipotenusa. Se esse é meu ângulo de referência, quem está do lado dele, eu tenho o cateto adjacente. Então, a relação que eu vou usar é a relação que traz para mim cateto adjacente sobre a hipotenusa, correto? Isso é o quê? Seno, cosseno ou tangente? Isso é cosseno. Cosseno de quantos graus? De 30 graus. Essa é a informação dada aqui, ó. Então, aqui eu vou usar cosseno de 30. Vamos lá, vamos substituir pelos valores agora. Cosseno de 30, lá naquela tabelinha que nós acabamos de construir, nada mais é do que aqui, ó, raiz de 3 sobre 2. Vamos voltar lá para o nosso slide. Então, aqui, ó, eu vou substituir raiz de 3 sobre 2, que é igual. Quem que é o cateto adjacente? Está aqui, ó, vale 18. Então, 18, e a hipotenusa que nós já identificamos ali, ó, nada mais é do que x. Igualdade de fração, isso aqui é uma proporção. A regra é multiplica cruzado. Então, eu tenho raiz de 3 vezes x, ou a gente coloca raiz de 3 vezes x, ou a gente coloca x raiz de 3. Tanto faz. E aqui, multiplica cruzado também ali em cima, ó. E aqui, ó, 2 vezes 18 dá 36. O que eu tenho aqui como regra? Se o raiz de 3 que está multiplicando, ele vai passar para o outro lado dividindo. Então, eu vou ter 36 sobre raiz de 3. E aí, volta lá no conteúdo do 9º ano, onde a gente chama de racionalização. O que significa racionalizar? É multiplicar pela raiz do denominador. Então, a raiz do denominador nada mais é ali, ó, do que raiz de 3. Então, fazendo essa multiplicação, ó, 36 vezes raiz de 3 dá 36 raiz de 3. Raiz de 3 vezes a raiz de 3 vai dar raiz de 9. E qual que é a raiz de 9? 3. Então, aqui eu já posso fazer calcular o valor dessa raiz.
Por que que eu racionalizo? Justamente para eu tirar essa raiz do denominador, correto? Se esse número aqui eu consigo dividir por esse de baixo, eu vou mostrar para vocês a divisão com esse risquinho. Então, 36 dividido por 3 nada mais é do que 12. Então, a resposta final daqui, ó, 12 raiz de 3. Então, a alternativa correta é a letra B. Compreendido? Vamos para mais uma questão para a gente entender essa relação. Observe que essa questão 2 eu não tenho desenho. Eu tenho um enunciado e através do enunciado eu preciso criar esse desenho. A leitura dessa questão traz assim, ó, um avião ao decolar no aeroporto Zumbi dos Palmares percorre uma trajetória retilínea formando um ângulo constante de 30 graus com o solo. Essa questão gera uma dúvida em muitos estudantes. Por quê? Porque eu tenho aqui representando o solo. Quando o avião percorre numa trajetória retilínea formando um ângulo de 30 graus, quer dizer que o avião está levantando o voo. Então, esse é o trajeto que o avião está fazendo, ok? E aqui representando um ângulo de 30 graus, certo? Depois de percorrer 100 metros na trajetória, então cuidado para a gente não colocar esses 100 metros aqui embaixo, ok? O avião, ele levantou o voo, ele decolou, então aqui é a trajetória do avião. E não é 100 metros, não, é 1000 metros a trajetória dele. A altura atingida por esse avião. Então, vamos fechar aqui a altura, ok? Qual é uma propriedade da altura? Ela forma com o lado oposto um ângulo de 90 graus. Está aqui o desenho do meu triângulo retângulo, ok? Se aqui eu tenho o meu ângulo reto, de frente para o ângulo reto, que a gente chama de oposto, nada mais é do que o cateto, do que a hipotenusa, correto? E se eu quero saber qual que é a altura que esse avião atingiu, essa altura é representada aqui, ó. Vou colocar como H e não mais aqui embaixo. Então, a gente tem que ter cuidado de onde a gente vai representar esses 1000 metros, ok? Olha qual a informação que eu tenho agora. Se esse é o ângulo de referência, quem está de frente para ele, ou seja, quem está oposto a ele, é o cateto oposto, ok? Então, a relação que eu tenho é cateto oposto sobre a hipotenusa. Quem é cateto oposto sobre hipotenusa? Seno, cosseno ou tangente? É o seno. Então, agora eu vou usar o seno de quantos graus? De 30 graus. Se nós voltarmos a relembrar aquela tabelinha dos ângulos notáveis, olha só o que eu tenho agora, seno de 30. Quanto vale o seno de 30? 1 sobre 2. Vamos voltar lá para o exercício. Então, eu vou substituir aqui, ó, 1 sobre 2, que é o valor do seno de 30. O cateto oposto nada mais é do que o meu H, é a altura que eu estou querendo calcular. E a hipotenusa vale quanto? Vale 1000. Igualdade de fração multiplica cruzado da mesma forma. Então, vou sempre manter a variável ou a letra primeiro. Então, olha só, 2 vezes H, eu tenho aqui, ó, 2H, que é igual 1 vezes 1000 dá 1000, e o 2 que está multiplicando passa dividindo. Então, eu tenho aqui, ó, 1000 dividido por 2. Lembre, divisão por 2 é metade. Metade de 1000 nada mais é do que 500. Então, o que eu tiro de conclusão com isso aqui? Que após o avião percorrer 1000 metros, ele atingiu uma altura de 500 metros. Então, a alternativa correta ali, ó, letra C. Compreendido? Vamos para uma próxima questão. Observe essa próxima questão que eu tenho um desenho e está falando aqui de um ângulo de 15 graus. Acompanha comigo aqui na tela. Observe que nessa questão
eu trouxe aqui, a própria questão anunciou um ângulo de 15 graus, e lá naquela tabela dos ângulos notáveis eu não falei do ângulo de 15, eu falei de 30, 45 e 60. Toda vez que não aparecer um ângulo notável, que é 30, 45 e 60, a própria questão precisa trazer para nós o valor do seno, cosseno e tangente daquele ângulo ali. Porque a gente não tem obrigação de decorar os valores desses ângulos. Mas quais que eu preciso saber? De 30, 45 e 60. Um detalhe nessa questão é que trouxe o seno de 15, trouxe o cosseno de 15 e trouxe a tangente de 15. Porém, eu não vou usar essas três relações. Eu preciso identificar nesse desenho quais os elementos que eu tenho para depois eu saber qual relação eu vou usar. Vamos focar na tela para a gente resolver mais essa questão. A questão está falando assim, ó, um caminhão sobe uma rampa inclinada de 15 graus em relação ao plano horizontal. Sabendo-se que a distância horizontal que separa o início da rampa até o ponto vertical mede 24 metros. Então, está aqui essa informação. E está aqui a rampa com uma inclinação de 15 graus. Aqui a altura em metros aproximadamente, então olha só, se está falando aproximadamente, pode ser que o resultado que eu encontrar não seja o número exato. E aí eu preciso aproximar de alguma dessas respostas. E estará o caminhão depois de percorrer toda a rampa, correto? Vamos identificar o que eu tenho. Aqui está o meu ângulo reto. De frente para o ângulo reto está a hipotenusa. Não tem nenhum valor aqui, então eu não vou usar a hipotenusa. Se esse é meu ângulo de referência, de frente para ele eu tenho quem? O cateto oposto, correto? E do lado dele eu tenho o cateto adjacente, certo? Então a relação que eu vou usar é cateto oposto sobre o cateto adjacente. Isso é seno, cosseno ou tangente? É tangente. E a tangente agora é de quantos graus? 15 graus. Por que de 15? Porque foi o valor que deu aqui na própria questão. Quanto vale a tangente de 15? O enunciado trouxe ela aqui para nós, ó, 0,26. Então, observe que enquanto nas outras questões eu estava trabalhando com fração, nessa aqui eu vou trabalhar com número decimal. Então, a tangente de 15 é 0,26, vou trazer para cá, que é igual, quem é meu cateto oposto? É x, correto? E quem é meu cateto adjacente? É 24. Então, vamos lá, multiplicar cruzado de novo. Ah, mas debaixo do 0,26 não tem nenhum valor. O que eu coloco? Vou colocar 1. Por que 1, professor? Porque 1 é elemento neutro nessa multiplicação, tá bom? Então, multiplicando cruzado, vou manter sempre a variável com x primeiro. Então, eu vou fazer o seguinte, ó, 1 vezes x, vou trazer para cá, vai dar x. E aqui eu vou fazer essa multiplicação, ó, 0,26 vezes 24. Vou trazer para cá essa multiplicação. Como que eu vou fazer multiplicação com vírgula? Por enquanto, eu vou esquecer essa vírgula e multiplicar os números normalmente. Ó. 4 vezes 6 dá 24, né? Vai 2 aqui. 4 vezes 2, 8. 8 mais 2 dá 10. Então, eu já posso colocar meu 10 aqui, ó. Não vou preocupar com vírgula por enquanto, tá? Depois, eu vou multiplicar o 2, ó. 2 vezes 6 dá 12, então eu vou colocar aqui e vai 1, tá? Esquece aquele 2 lá, porque ele é da multiplicação anterior. 2 vezes 2, 4. 4 mais 1 que foi, dá quanto? Dá 5. Então, agora, eu vou somar isso aqui, ó. Aqui desce o 4, que não tem ninguém para somar com ele. Aqui, 0 mais 2 dá 2. E 1 mais 5 dá quanto? Dá 6. Vamos voltar para onde eu coloco a vírgula. O meu número aqui, ó,
tem duas casas decimais depois da vírgula. Então, aqui vai continuar tendo duas casas decimais depois da vírgula. Então, quanto vale o x? 6,24. E aí é onde vem a nossa aproximação. Então, 6,24 metros. Tem essa opção para marcar? 6,24 não. Mas como quer um valor aproximado, a melhor alternativa que aproxima disso aqui é a letra A, 6, ok? Então, essa fica uma questão aí, ó, para trabalhar com o número decimal e saber colocar a vírgula nessa multiplicação. A próxima questão, acompanha aqui na tela comigo. Eu tenho um enunciado que está pedindo aqui a altura de um prédio, correto? Porém, essa altura desse prédio, ela está relacionada aqui também à altura desse teodolito aqui. O que é teodolito? É aqueles aparelhos que topógrafo usa para medir distância, para poder medir os níveis. Então, a altura do prédio está relacionada à altura desse teodolito, e aí eu preciso descobrir também a outra parte da altura do prédio que não tem a ver com o teodolito. Ou seja, do teodolito para cima, quanto que vale? Porque do teodolito para baixo, eu já tenho uma informação aqui que vale 1,7. Correto? Então, quando eu pensar, se eu perguntar aos senhores qual é a altura do prédio, lembre que é essa parte aqui do triângulo, retângulo, mais essa parte de baixo. Vamos para a resolução de mais essa questão. Vamos para a tela. Essa questão trouxe o seguinte enunciado. Para determinar a altura de um prédio, um topógrafo colocou o teodolito a 100 metros da base. Opa, vamos colocar isso aqui, ó. Onde é 100? Essa parte aqui de baixo, ó. 100 metros. Vou esquematizar isso aqui para ficar mais fácil. Lembrando, gente, se essa parte de baixo aqui vale 100, essa parte aqui de cima também vale 100, que é a parte do meu triângulo, correto? Da base e obteve um ângulo de 30 graus. Ó, ele desenhado aqui, tá? Como mostra a figura. Sabendo que a luneta do teodolito estava a 1,70 do solo. Opa, o que é essa luneta? É essa altura aqui, ó. Isso aqui vale 1,70 ou 1,7, que eu também vou representar desse lado aqui, ó. Essa parte aqui de baixo do meu prédio aqui, ó, vale 1,7, tá? Qual que é o meu desafio agora? Descobrir quanto vale essa parte de cima do prédio, ok? Que eu vou chamar de quem? De x. E esse x representa também, para mim, a outra parte do meu triângulo, tá? Vamos ver o que eu tenho de informação? Aqui eu tenho o ângulo reto. De frente para o ângulo reto é a hipotenusa. Mais uma vez, eu não tenho hipotenusa, então não vou trabalhar com hipotenusa. Esse é o ângulo de referência. De frente para o ângulo de referência, eu tenho quem? O cateto oposto. Vou anotar aqui, ó, cateto oposto, tá? E ao lado do ângulo, quem que eu tenho mesmo? O cateto adjacente. Então, eu vou trabalhar com essa relação. Cateto oposto sobre cateto adjacente. É seno, cosseno ou tangente? Mais uma vez, eu estou trabalhando com tangente. Tangente de quantos graus? De 30 graus. Um detalhe nessa questão. Apesar de que 30 graus é um ângulo notável, eu tenho o valor dele lá na tabela, mas o que o enunciado trouxe para nós? Os valores do seno de 30, do cosseno de 30 e da tangente de 30. Então, eu preciso usar esse valor enunciado, por quê? Porque se eu for lá na tabela, eu vou trabalhar com fração e no final eu vou ter que dividir. Então, eu já posso fazer direto aqui. Correto? Então, vamos lá. Tangente de 30 dá 0,58. Então, o cateto oposto nada mais é do que x e o cateto adjacente mede 100, que foi dado lá no enunciado. Vou multiplicar cruzado de novo, ó, sempre mantendo a variável primeiro. 1 vezes x dá x
E 100 vezes 0,58, multiplicar por 10, por 100, por 1000, por 10.000 é fácil, porque é só andar casas decimais. O 100 tem 2 casas decimais. Então, eu pego a vírgula que está aqui e ando 2 casas decimais. Então, 1, 2. Então, aquele x vale quanto? 58 metros. Cuidado para a gente não ir lá na letra A e marcar essa opção. Por quê? Porque a altura do prédio não é só composta por x, ela é composta por essa parte de baixo. Então, a altura total do prédio é essa parte de cima que eu acabei de encontrar, mais a altura do teodolito, que é 1,7. Então, somando isso aqui, ó, eu tenho 59,7 metros. A alternativa correta é a letra C. Então, alunos, cuidado nessa questão. Aparecem muitas questões que envolvem trigonometria nesse sentido, onde eu preciso descobrir uma altura, mas somar com a parte que eu já tenho aqui embaixo. Vamos para a nossa última questão de hoje. Questão 5 está falando assim, ó, o barco da figura abaixo, parte do ponto A para atravessar um rio e sabe-se que a direção do seu deslocamento forma um ângulo de 120 graus. Opa! E aí vocês já vão pensar, mas eu estou falando de 30, 45 e 60 e lá vem o professor com ângulo de 120. Com a margem do rio e ainda que a largura do rio, teoricamente, constante é de 60 metros. Vamos entender o seguinte, o barco está atravessando o rio aqui, ó. E se aqui está falando que é 60, o que eu vou fazer? Eu vou trazer esse 60 para cá, ó, para eu conseguir enxergar aqui um triângulo retângulo, correto? E aí, por que eu sei que é um triângulo retângulo? Porque eu desci aquela linha numa linha reta. Então, se ela é linha reta, ela forma com o lado oposto um ângulo de 90 graus, correto? Então, eu tenho aqui que é 60. Vamos ver o que está pedindo. Assim, é correto afirmar que a distância AB em metros percorrida pelo barco é... Tá, então observa que eu fechei um ângulo, eu tenho 60 graus, eu tenho 90 graus aqui é 60 metros, não é 60 graus, deixa eu apagar esse pontinho que eu fiz aqui. Aqui é 60 metros. O que eu fiz? Eu trouxe esta medida aqui para cá, ok? Aqui é 60 metros. E aqui, qual é o meu ângulo de referência dentro desse triângulo? Vamos fazer o prolongamento desse ângulo aqui, ó. Se eu prolongar esse ângulo, eu tenho ao todo um ângulo raso. Um ângulo raso mede 180 graus. Se só esse lado de fora mede 120, quanto falta para chegar no 180? Falta 60. Então, nesse caso, eu estou trabalhando com um ângulo que vale 60 graus. Ele é meu ângulo de referência. Vou usar seno, cosseno ou tangente. Vamos ver o que eu tenho. De frente para o ângulo, eu tenho o meu cateto oposto. Vou anotar aqui, ó. Então, o cateto oposto eu tenho. E o barco está percorrendo essa direção. E essa direção do barco está oposta ao ângulo de 90 graus, que a gente chama de quê? De hipotenusa. Correto? Então, eu tenho cateto oposto sobre a hipotenusa. Isso é seno, cosseno ou tangente? Isso é seno. Seno de quantos graus agora? De 60. Vamos ver se vocês aprenderam aqui a construir aquela tabela. Se eu vou 1, 2, 3, 3, 2, 1, todo sobre 2, raiz onde não tem 1, o 60 está lá na primeira linha e é o último elemento. Então, vai ficar aqui, ó, raiz de 3 sobre 2. É o valor do seno de 60 graus. Cateto oposto. A questão trouxe para nós que é 60 e a hipotenusa é o que eu vou descobrir. Vamos chamar de AB mesmo, que é a medida que a própria questão deu?
tá? Então, vou mais uma vez uma igualdade de fração, multiplicar cruzado, e aqui eu tenho assim, ó, raiz de 3 vezes AB. Vou manter a mesma regra, raiz de 3 vezes AB. Vou colocar junto, tá bom? Que é igual 2 vezes 60, o dobro de 60, 120. O raiz de 3 que está multiplicando, passa aqui dividindo. Então, eu tenho 120 dividido por raiz de 3. Então, aqui na nossa última questão, nós vamos relembrar aquilo que nós falamos lá na primeira. Não pode ficar raiz no denominador. O que eu faço? Racionaliza. O que significa racionalizar? Multiplicar pela raiz do denominador. Então, multiplicando 120 vezes raiz de 3 dá 120 raiz de 3 sobre raiz de 3 vezes raiz de 3 vai dar raiz de 9. E qual que é a raiz de 9? 3. E aí, mais uma vez, ó, o 120 é divisível por 3. Então, eu vou riscar para mostrar para vocês que eu estou dividindo. E aí, se é difícil eu dividir 120, vamos dividir o 12. 12 dividido por 3 dá 4. Aí, eu pego o zero do 120 e trago para cá, ó. Então, quer dizer que 120 dividido por 3 dá 40. 40 o quê? 40 raiz de 3. Opção correta, letra B. Volta para a tela aqui comigo. Meus alunos, eu espero que essa aula de hoje tenha contribuído com vocês para tirar as dúvidas sobre trigonometria no triângulo retângulo, sobre a relação de seno, cosseno e tangente. Lembrar que seno, cateto oposto sobre hipotenusa, cosseno, cateto adjacente sobre a hipotenusa e tangente, cateto oposto sobre o cateto adjacente. Muito obrigado por nos acompanhar nessa aula de hoje e eu espero ter ajudado vocês com os estudos. Obrigado.